Então, aí o conceito de esperançar, almejar, sonhar, buscar, agir, é contrário de esperar. Esperar é sempre aquela expectativa, né, de acontecer alguma coisa, independentemente de você fazer alguma coisa ou não, né? Quando estamos sem forças, precisamos ter esperança, que é diferente de ficar esperando. Esperançar é sonhar, é definir o que se quer e o como irá alcançar. Então, esperançar passa a ser uma força que nos torna resilientes. Então, esperançar é fazer também, não é só que você faz com a expectativa de alcançar, mas é uma ação. Você está agindo para isso, né? Quem usa muito essa diferença é o professor Mário Sérgio Cortella. Já ouviram ele, né? No YouTube, ele tem todo um programa que ele fala só... Ele investe, né, no esperançar, com todo o ânimo que o caracteriza, né? Então, a esperança fez parte até da mitologia grega, não é? Com a caixa de Pandora. Dizem que, quando ela foi criada por Zeus e sob a tutela de Hefesto, ela, no fim, contrai um matrimônio com Epimeteu e ele tinha uma caixa em casa. E aí ela disse assim, ele era irmão de Prometeu, né, o criador do homem. E aí ele diz assim, não mexe nessa caixa. Foi justamente o convite que ela precisava para abrir a caixa. E ela vai abrir a caixa. E o que ela faz? Ela tira todos os males do mundo de dentro dessa caixa. Quando ela percebe, ela fecha e conserva dentro o quê? A esperança, né? Então, ela conservou. É sempre a mulher. Eu não sei por que é sempre a mulher, viu? Não é? Por que é sempre a mulher que, não é? Responsável por tantas coisas. E o homem é sempre inocente, coitadinho. Devia ser caixa de Prometeu, né? Não caixa de Pandora, mas enfim. Os autores do período arcaico grego trazem diferentes opiniões sobre a esperança humana, Homero, Hesíodo, Teógenes, Píndaro. Então, eles diziam assim, que esperança é uma espera do porvir, baseada numa estimativa racional, não sendo, contudo, certo e confiável, portanto, pertence ao campo da opinião. Então, vejam como ele já começava a elocubrar naquela época, né? Então, nada mais é esperança do que mera opinião. Interessante tudo isso, né, gente? Então, vocês vejam que, quando o Espiritismo diz que nós estamos numa linha do tempo, não existe passado, nem presente, nem futuro, e o Bergson vai falar da duração do tempo, nós estamos passando pelo tempo, né, mas fazemos parte do passado, somos o passado, fazemos o presente, mas estamos sempre nos encaminhando para o futuro. Então, não existe interrupção. Né? Se nós olharmos isso tudo sob o ponto de vista espírita, nós vamos ver que nós somos sempre uma continuidade, não existe uma interrupção. Então, tudo o que se passou lá atrás nada mais é do que agora, presente também. Né? Então, não está perdido no passado, está fazendo parte do nosso presente. Né? E o Eurípides, grande dramaturgo grego, por outro lado, afirmava, juntamente com Tucídides, que era um poeta grego, afirmava que a esperança, enquanto espera, era um desejo, uma aspiração relacionada com a confiança. Olha lá, o esperançar já, não é? Na época deles. E não era uma época muito fácil também, não é? Porque Atenas também era muito complicada sob o ponto de vista político. E no pensamento moderno, nós reencontramos em Immanuel Kant uma análise filosófica sobre esperança como uma das 4 questões principais a que a filosofia deve responder. Que 4 questões são essas? Que posso eu saber? Que devo eu fazer? Que me é permitido esperar? E o que é o homem? No que diz respeito ao que é permitido esperar, porque é toda uma complexa filosofia de Kant, né? Mas o trecho mais fácil para a gente entender é o esforço de aperfeiçoamento moral, a tentativa de transcendência do sensível, a tentativa de suprimir as inclinações sensíveis enquanto princípios determinantes do agir. Cada homem tem direito a esperar a felicidade
Na medida em que dela se tornou digno, lógico, essa esperança é inseparável da crença na existência de Deus, exigida por razões de ordem moral. Assim, segundo Kant, a religião seria um anexo da moral, uma religião nos limites da simples razão. Aliás, ele vai escrever um livro com esse título, né? A religião nos limites da simples razão. Então, a religião, para ele, não é algo inconcebível, não é um conjunto de práticas litúrgicas. A religião, para Kant, é um sentimento de religiosidade que deve ser desenvolvido, né? Que mais? Descartes, Hobbes, Leibniz, Locke, Spinoza não estão nem aí com a esperança. São pensadores modernos, né? Modernos, não contemporâneos. Contemporâneos é do século XIX para cá, né? Mas os modernos diziam assim, também olha só, o momento que eles estavam vivendo, que momento mais difícil, né? A Europa sempre foi foco de dificuldades para a vivência das pessoas, os seus conflitos com a política, com a religião, né? Então, a noção de esperança foi questionada com a ascensão do niilismo expresso por Nietzsche, por Schopenhauer, por Kafka, por Camus, Sartre, e também por acontecimentos Verdun, Auschwitz e Hiroshima. Quem conhece esses acontecimentos aí? O que foi Verdun? Ninguém conhece? Foi uma das batalhas mais cruentas da Primeira Guerra Mundial, né? Que mais exterminou pessoas, né? E principalmente soldados na Primeira Guerra Mundial. Verdun, você sabe que a Primeira Guerra Mundial foi lembrada agora no ano passado como 100 anos de começo, né? Em 2014, ela começou em 1914. Então, ela exterminou grande parte dos jovens da época, né? A Europa ficou praticamente sem jovens, porque todos foram exterminados na Primeira Guerra Mundial. E isso por quê? Porque o progresso das técnicas dos armamentos bélicos superou, né, em grau supremo a capacidade que os soldados tinham de defesa. Então, foi naquele momento que surgem os tanques de guerra e as metralhadoras, e eles não estavam prontos para isso, né? Então, o extermínio foi quase total. Auschwitz, principal campo de concentração na Polônia, assim como outros, né? Eu tive a oportunidade de, em Israel, conhecer o Museu do Holocausto. É impressionante, lógico, sem dúvida nenhuma. Mas aí nós ficamos pensando assim, como que o ser humano pode chegar a esse nível de crueldade diante do outro ser humano? Né? O que move o intelecto de uma pessoa, a razão de uma pessoa nesse sentido? Por que é movida nesse sentido de um extermínio do outro ser humano, muito embora a sua ideologia, a sua religião seja diferente? Então, o Museu do Holocausto é uma das experiências mais tocantes, mais dolorosas, mas mais conscientizadoras que alguém possa passar. Né? Quem tiver a oportunidade de conhecer Israel, vá no museu. Né? Porque ali existe um mapa, nunca mais esqueci, um mapa que toma essa parede inteira, um pouco mais alta, com toda a localização de todos os campos de concentração da Europa, da África e pega um pouquinho lá do extremo da Rússia, né, onde essas pessoas ficavam aprisionadas ali. Né? Auschwitz e Hiroshima. Nós não estamos agora comemorando, lembrando, né, 70 anos da explosão de uma bomba atômica. Acabamos de falar sobre Auschwitz. Por que de Hiroshima? E por que de Nagasaki, que foi 2, 3 dias depois? Por quê? Não é? Então, são coisas que o ser humano faz que vai precisar de uma resposta daqui, talvez, a 200 anos, a gente vai entender o que leva um ser humano a ser tão cruel com o outro. E, diante desse quadro, como que o povo japonês poderia ter esperança de
sobreviver a uma chacina desta, né? Mas é a esperança de esperançar a deles. Por isso que eles chegaram até os tempos atuais. O homem contemporâneo que é senhor do Apocalipse, constantemente sob a espada de Damocles, sob a ameaça de um suicídio coletivo, que reduziria a nada o princípio de uma esperança histórica. O ser humano passa a ser coisa, o pior dos males em si mesmo, e não um ser ontológico de Parmênides, um vir a ser heraclitiano, que almeja esperançar para alcançar a verdade. Então, o ser humano está passando por esses momentos todos de autocrítica, não é? De autoanálise, para que possa semear esperança de esperançar, e não esperança de esperar por dias melhores que alguém traga, ou que o plano espiritual traga, ou já no linguagem espírita, né? Que os espíritos providenciem. Os espíritos fazem aquilo que é possível fazer, mas está nas nossas mãos fazer o possível, necessário e importante. Porque nós temos livre-arbítrio, porque nós estamos no momento de escolhas, de vivências concretas, e não de ficar esperando que o plano espiritual faça tudo por nós.